Bom, o Selo Amigo do Consumidor é um projeto de lei que foi aprovado em 2015, proposto pelo prefeito, nosso atual prefeito, mas na época ele era vereador, e nós estamos dando efetividade a esse projeto agora. A nossa expectativa é de que haja uma grande adesão das empresas, que elas queiram participar desse projeto, ter esse selo e ser realmente amigas do consumidor. Para a empresa, a vantagem é um diferencial competitivo muito grande. Ela pode usar, expor isso para os consumidores, dizer que cumpre o Código de Defesa do Consumidor, que seguem as nossas regras, segue as legislações federais e principalmente que ela passa por processo quase que diário de fiscalização pelo PROCON. Então, tudo que tem dentro dessa empresa, todos os serviços que ela oferece, toda a prestação que ela tem para o consumidor é uma prestação adequada, de acordo com a legislação. Então, esse é o diferencial do selo. Nós contamos com a participação de muitas empresas, esse é o nosso objetivo, que quanto mais empresas participarem, mais os consumidores serão protegidos. O selo foi lançado em junho, então as empresas poderão fazer o credenciamento, são várias etapas. Então a primeira etapa é o preenchimento de um edital e a leitura desse edital para a entrega dos documentos. A primeira etapa é a entrega da documentação. A segunda etapa é uma etapa interna do PROCON. Então, a gente vai olhar essa documentação, validar e fazer uma investigação dentro dos nossos processos administrativos. A terceira etapa é a fiscalizatória e a quarta, atribuição do selo. Bom, as pesquisas de preço, elas ajudam o consumidor, facilita a vida do consumidor a escolher o local que oferta o produto no menor preço. O que a gente percebe é que, por exemplo, os supermercados, eles têm alguns itens que são o menor preço. Então, isso varia entre os supermercados. O consumidor precisa ter a dedicação, então, de olhar a nossa pesquisa e comprar aquele produto no menor preço. Mas precisa aí que o consumidor tenha essa flexibilidade de poder andar por outros mercados e não só aquele de costume para conseguir um menor preço. As vistorias que o PROCON realiza, em sua grande maioria, elas são oriundas de denúncia da própria população. Então, a população vai até um supermercado, identifica que tem produto vencido ou que está sendo vendido algum produto que está em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor, o preço que está na gôndola é diferente do preço que está no caixa, se tem a embalagem violada ou existe alguma outra regra que está sendo descumprida. O consumidor passa na rua, está passeando pelo shopping, vê uma vitrine que não tem preço ou um preço que está parcelado e não tem o preço final. Então, as denúncias, as nossas averiguações em loco, elas são oriundas das denúncias que os consumidores realizam. Ela é muito importante porque é uma forma de tomarmos conhecimento do que acontece na sociedade. O PROCON fiscaliza todas as relações de consumo e todas as prestações de serviço no município de Maringá e distritos. Nós não temos condição de saber tudo o que acontece. Por isso que é importante que a população faça as denúncias. As denúncias são feitas através do 156. As denúncias no PROCON podem ser feitas através do 156, que é a ouvidoria municipal. Então, o consumidor pode acessar a página da prefeitura e fazer online, ele pode ligar, tem um aplicativo também da prefeitura. Então, o 156 oferece toda essa gama de possibilidades para a denúncia do consumidor. Todas essas denúncias são encaminhadas diretamente para mim. Então, eu que faço a vigilância e a tratativa dessas denúncias. Uma outra forma de denúncia é o 151, que é o telefone do PROCON. E ele não é só um canal de denúncia, mas também ele é informativo. Então, se você tem alguma dúvida, precisa entender alguma coisa da relação de consumo, fez uma compra e não está conseguindo resolver, ou antes de fazer uma operação, que seja bancária, que seja uma compra pela internet, então você pode procurar o PROCON através do 151 ou presencialmente, para que a gente possa auxiliá-lo antes ou depois de realizar essa compra ou essa operação. Bom, o PROCON faz uma fiscalização intensa com relação aos postos de combustível, principalmente no controle de qualidade. Nós temos uma parceria com a Universidade Estadual de Maringá, então o laboratório da Universidade Estadual de Maringá faz a análise dos nossos combustíveis. Nós coletamos semanalmente combustíveis de toda a cidade, de lugares diversos, para que o consumidor de Maringá tenha um combustível de qualidade.
Com relação aos preços, essa briga enorme que está em todo o Brasil, e Maringá tem um combustível com valor um pouco mais elevado, nós temos alguns limites de atuação. Nós não podemos regulamentar ou regular qualquer tipo de precificação. No Brasil vigora, pela Constituição Federal, o livre comércio. Mas o que o PROCON pode fazer nessa situação? É verificar se não existe um aumento sem justa causa a partir daquele anúncio da Petrobras. Nós tínhamos uma prática comum de que a Petrobras anunciou um aumento, os postos já sobem o combustível, mesmo que seja num valor que eles compraram de inferior. Então eles já tinham comprado esse combustível no valor mais baixo, mas só com o anúncio do aumento eles já aumentavam. Então desde o ano passado a gente faz operações com relação a cada aumento. Já estamos na 4ª ou 5ª operação e todos esses postos que aumentaram o combustível, que para nós caracteriza um aumento sem justa causa, nós abrimos o processo administrativo e ele está tramitando dentro do PROCON. O que tem de positivo nisso? No último aumento que aconteceu durante esse mês, nós identificamos um baixíssimo número de postos que elevaram o preço sem justa causa. Isso significa que o nosso trabalho tem resultado, nós estamos colhendo os bons frutos agora. E quem é a principal pessoa, quais são as principais pessoas que nos informam isso? Os consumidores através da denúncia. Então o consumidor está em todos os lugares da nossa cidade. Ele passa por todos os postos, então é ele que passa e vê, olha, o posto X aumentou antes do prazo devido o combustível e faz a denúncia no PROCON. No começo do ano passado, a gente recebeu a denúncia de todos os postos. Maringá tem mais ou menos 80 postos. É que tem alguns postos que vendem só combustível para o aeroporto, então esse número nunca bate, um fecha, outro abre, então mais ou menos 80 postos. Então no ano passado a gente recebeu 80 denúncias. No meio do ano a gente fez uma outra operação e no começo desse ano a gente fez também uma operação de 80 denúncias. Em março a operação foi menor, a gente já teve 20 ou 30 denúncias e na última elevação nós tivemos 5 denúncias. Então o resultado é extremamente positivo, o trabalho é árduo, não é fácil, a gente precisa pedir uma série de documentos, analisar todas as notas individuais que o posto vende para cada consumidor, mas ele tem sim um grande resultado. O núcleo de superendividamento ele foi criado no ano passado através de uma alteração que houve no Código de Defesa do Consumidor. Então nós criamos o núcleo que tem o principal objetivo de ajudar consumidores superendividados ou endividados. Com a pandemia isso aumentou muito. Então as pessoas fizeram algumas dívidas, perderam seus empregos e não têm condição de pagar essas dívidas. Então o núcleo funciona da seguinte forma. Nós vamos solicitar ao consumidor que se encontra nessa situação alguns documentos comprobatórios para que a gente possa abrir o processo administrativo. Então são os documentos pessoais, comprovante de residência, porque nós só podemos atender consumidores de Maringá e distrito. Se você mora em outra região, em outra cidade, nós não podemos atender aqui em Maringá, a não ser que as suas dívidas sejam de Maringá. E também os documentos que comprovam suas dívidas. Então nós vamos precisar de todos os seus credores, se você tem 5, 10, 15 credores, a gente precisa saber quem são esses credores, qual é o valor dessa dívida, para que a gente possa abrir um processo administrativo. O que nós fazemos? Aberto esse processo administrativo, a gente entra em contato com todos os seus credores e convida eles para uma audiência, que nós chamamos de audiência global, para tentar negociar qual é a possibilidade de pagamento para você. Porque uma das garantias do Código de Defesa do Consumidor com a alteração que houve no ano passado é a garantia do mínimo existencial. Então o consumidor ele tem que pagar suas dívidas, mas que isso não afete o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É o que eu preciso para sobreviver. Então eu posso pagar a minha dívida, mas eu continuo conseguindo pagar o meu aluguel, minha conta de água, minha conta de luz, meu plano de saúde e as outras contas que são básicas. Então, por isso que nós chamamos os seus credores, nós vamos sentar em uma audiência e você vai dizer, eu posso pagar um valor X. E aí a gente vai negociar com todos esses credores. Sendo possível esse acordo, nós firmamos isso na audiência e você sai de lá com esse documento para poder fazer os pagamentos.
Não sendo possível o acordo, nós damos o direcionamento para que você procure o Poder Judiciário. E aí sim o juiz tem o poder de determinar como vai ser feito esse pagamento. O PROCON participa com outras secretarias e outros órgãos aqui do governo do estado e essas ações elas dependem. Algumas ações partem do PROCON, então nós recebemos uma denúncia e nós buscamos apoio em outras secretarias. Procuramos apoio na Secretaria de Saúde através da Vigilância Sanitária, na Secretaria de Trabalho e Renda através do SIM, do Serviço de Inspeção Municipal. Então nós procuramos apoio de outras secretarias. A Guarda Municipal também nos acompanha muito em muitas operações, então solicitamos o apoio da Guarda. E nós também somos demandados por outras secretarias. Eles recebem a denúncia e verificam que existe a possibilidade de haver uma lesão ao Código de Defesa do Consumidor. Então, nós, do PROCON, somos convidados a participar. Muitas ações nós somos convidados também pela Polícia Civil e temos demandas do Ministério Público, da delegacia. Então, a gente age em conjunto na defesa do consumidor. Quando nós temos uma operação que ela é fracionada e todos os órgãos participam, mesmo os internos da Prefeitura, as secretarias e também os órgãos do Estado, a proteção ao consumidor é muito maior, porque cada um age dentro da sua competência. E isso é muito importante, porque a gente tem limitações na legislação consumerista que nós não podemos ultrapassar. Então, chega a um ponto, por exemplo, se a gente identifica no supermercado, numa fiscalização de supermercado, que existe um possível crime, nós do PROCON não podemos fazer nada, nós temos competência administrativa. Quem pode apurar o crime é só a Polícia Civil. Então, se a gente já partiu dessa operação junto com eles, eles podem apurar em loco junto conosco. Então, por isso que é tão importante as operações integradas e a gestão do prefeito Ulisses Maia é assim, ele nos solicita dessa forma, que façamos operações integradas para maior efetividade e proteção do consumidor.